Olá, hoje nós vamos ver aqui alguns conceitos da programação orientada a objetos em Java, como foi na prática como isso funciona. A gente vai usar aqui o Eclipse para desenvolver alguns projetos, como o básico, como exemplo, que eu vou apresentar, e eu vou mostrar como que a gente cria pacote, qual que é a ideia de uma classe na programação orientada a objetos, como funcionam os objetos, os atributos, métodos e sua visibilidade. E a programação orientada a objetos, ela surgiu para aproximar o mundo real do mundo virtual. E a ideia fundamental é simular o mundo real dentro de um computador. E para isso, nada mais natural do que utilizar objetos, porque o nosso mundo real é composto de objetos. Imagine um objeto carro. Antes da gente poder dirigir o carro, ele precisa ser projetado e construído, para só depois a gente poder entrar, ligar e acelerar. Da mesma forma, a gente pode pensar no objeto cachorro. Para a gente poder utilizar o objeto cachorro no nosso programa, ele primeiro precisa ser projetado e construído. E em cima desse projeto você constrói seus objetos. O objeto cachorro poderia ser representado pela classe cachorro. E essa classe cachorro ela tem alguns atributos e ações. Os atributos seriam as variáveis da nossa classe e as ações seriam os métodos. Cada atributo tem um tipo específico. Aqui o tamanho, por exemplo, é o do tipo int. Raça poderia ser uma string. Então, todo objeto dentro do Java, ele tem um tipo, atributo e pode ter ações. Vamos analisar esse conceito de uma forma mais aprofundada. Por exemplo, o objeto cachorro, ele tem vários atributos. Ele pode ter orelhas, olhos, nariz, coleira, rabo. Esse cachorro ele pode ter uma determinada raça, pode ter um tamanho. Porém, todos os objetos do tipo cachorro terão essas características diferentes. Mas eles são representados pela mesma classe, a classe que vai definir o projeto do cachorro. Em relação às ações que o cachorro pode fazer, ele pode dormir, pode latir, comer, enterrar ossos. Então ele pode ter várias ações. Mas a classe não é um objeto. A classe é um projeto de objeto. E os objetos, eles são chamados de instância da classe. Quando a gente dá o comando new, o nome da classe, a gente está criando um novo objeto. Então isso é uma nova instância. Então cada objeto representa uma instância diferente criada a partir do modelo proposto aqui. Então, a partir de uma classe cachorro, nós poderíamos criar vários cachorros, cada um com propriedades diferentes. Então, nessa aula, nós vamos utilizar esses conceitos para construir o nosso objeto cachorro. Até agora, nós construímos nossos programas Java em uma única classe e executamos todas as instruções dentro da função main. E isso não é exatamente programação orientada a objetos. Para mostrar como a gente cria uma classe e utiliza ela, a gente vai usar esse objeto cachorro. A programação orientada a objetos pressupõe a construção de objetos que interagem entre si. Objetos trocam mensagens entre si. Os objetos podem chamar métodos de outro objeto. Podem acessar atributos de outro objeto. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos construir uma classe para representar o objeto cachorro, com essa estrutura, e vamos criar uma outra classe que vai criar o objeto cachorro e vai acessar os atributos, acessar os métodos. Então uma classe vai poder interagir com a outra. Então vamos começar o nosso projeto abrindo aqui o Eclipse. Quando ele abre, ele pede para a gente informar o nosso workspace. Eu já mostrei isso aqui em outras aulas, mas eu vou selecionar aqui a minha pasta de onde estão os meus projetos
Eu criei aqui essa pastinha projetos dentro do disco C do meu computador. Então esse aqui é o caminho onde os projetos vão ser salvos. Então eu seleciono esse caminho aqui e mando abrir o Eclipse. Bom, aqui temos o Eclipse. Ele abre essa janela. Nós já vimos como funciona. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um novo projeto Java. Para isso eu posso vir aqui direto nesse menu ou pelo caminho normal, né? File, New, Java Project, e aí eu vou criar um novo projeto. Eu vou chamar aqui esse projeto de exemplos. Ele já selecionou aqui a versão no JDK, que está instalado aqui na minha máquina, que para funcionar o Java. É só dar um finish aqui que ele já vai criar o projeto para mim. Então eu já criei aqui o meu projeto e aqui eu vou criar uma nova classe cachorro. Então eu vou dar clicar com o botão direito, New Class, e vou escrever aqui o nome da minha classe. E a gente viu aqui que se a gente marcar esse método, ele vai criar para a gente o método main. Porém, como essa classe aqui vai representar apenas a estrutura do cachorro, eu não vou marcar. Eu vou dar um finish. Então ele criou para a gente aqui a estrutura da classe, que eu já vou criar os métodos. E vamos criar agora a classe que vai testar o objeto cachorro. Eu vou chamar essa classe de cachorro teste. Poderia chamar de qualquer nome aqui, mas ela vai conter a função main. Então qualquer projeto Java precisa ter alguma classe que tenha o método main para ser chamado inicialmente quando o programa inicia. Então essa vai ser a nossa classe que vai ter o método main. Eu vou dar um finish aqui, ele já vai criar a estrutura da classe para a gente já com o método main. E agora nós vamos aqui construir primeiro os atributos e métodos da nossa classe cachorro. Então, o projeto aqui do nosso objeto cachorro, que é a nossa classe, ela foi projetada com os seguintes atributos: tamanho e raça. Além disso, o cachorro ele pode latir. Então a gente precisa implementar aqui um método que não recebe parâmetros e não retorna nada. Ele vai fazer aqui o cachorro latir simplesmente. Então vamos lá implementar essa estrutura. Lembrando que essa estrutura aqui está representada utilizando uma notação em UML, que é uma linguagem de modelagem unificada que tem vários tipos de diagramas. Um deles é o diagrama de classes. Então essa classe aqui pode estar relacionada com outras classes, como a gente vai ver mais para frente. Tá? Mas vamos implementar essa classe cachorro aqui na prática. Então, a gente tem aqui o tamanho, que é do tipo int. E temos aqui uma string, que é a raça. Vou colocar assim, só para não dar problema. Vou aumentar o tamanho um pouquinho também. E além disso, a gente tem aqui um método que não retorna nada, void, latir. Ele não recebe parâmetros, então deixa vazio aqui os argumentos dele. E o que ele faz? Esse método latir, ele faz o cachorro latir. Para isso, a gente vai usar aqui uma impressão na tela aqui de uau. Quando o método latir for chamado, ele vai mostrar que o cachorro está latindo. Au. Agora, nós vamos aqui na classe teste para a gente criar um objeto cachorro. Então a gente vai interagir uma classe com a outra aqui, fazendo a criação de objeto. Eu vou criar aqui um objeto labrador e o cachorro. E aí, a gente pode agora acessar os atributos e os métodos desse objeto que eu chamei aqui de labrador, que é o nosso cachorro. Então eu vou pegar aqui labrador
E para acessar os objetos, basta usar o ponto aqui depois do nome do objeto, a variável, e a gente consegue acessar todos os métodos e todos os atributos. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vou acessar a raça e vou alterar aqui para labrador. Vou fazer a mesma coisa com o tamanho. Tamanho, vou colocar aqui 40. E vou chamar o método latir. Repara que já aparece para mim aqui também o método latir. Então agora vamos testar essa classe. Vamos executar. E aí, a classe executada, né, ele fez o cachorro latir. Então o objeto, que foi o que eu criei, labrador aqui, foi executado e o cachorro latiu. O que acontece? Além disso, né, os atributos eles estão com esses valores aqui, apesar de não ter sido impresso nada. Agora, como a gente viu aqui, essa classe cachorro ela pode criar vários objetos diferentes. E é isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou criar aqui um novo objeto cachorro da raça vira-lata. Então eu vou chamar o meu objeto de vira-lata, tá? Poderia ser chamado de qualquer coisa. E eu vou alterar aqui os atributos dele. Vira-lata.raça recebe vira-lata. Acho que vou deixar assim mesmo. E o tamanho dele vamos colocar como 25 centímetros. E vamos fazer o cachorro vira-lata também latir. Certo, agora a gente tem dois objetos diferentes do mesmo tipo, do tipo cachorro. E eu pedi para os dois objetos latirem. No caso aqui, os cachorros vão chamar o método latir. Executando o programa, agora a gente tem o latido em dobro aqui, né? Temos dois cachorros aqui no nosso programa latindo.